Acompanhe comigo o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Nesse capítulo 6 nós vamos encontrar já a revelação dos 7 selos. O início, né? Porque o 7º selo lá a gente vai ver o finalzinho dele lá no capítulo 18. Vamos lá. Ainda no 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu, que coisa linda esse cordeiro, abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, olha, quando não é anjo, é um dos 4 seres viventes que fala, não é? Aí como se fosse voz de trovão, o outro era como se fosse voz de trombeta, agora é como se fosse voz de trovão. Qual a diferença da voz de trovão para a voz de trombeta? Não interessa, o texto não está preocupado em descrever a diferença de uma trombeta e a diferença de um trovão. Ele diz como se fosse. É como se fosse, é só para poder dar ênfase. Olha, se prepara que a coisa agora é boa. É como se estivesse falando alto para prestar atenção. Para não repetir as mesmas palavras. Para dar uma ênfase que a coisa é grande. Só escutar, viu? É só escutar. Olha, a voz de trovão disse o quê? Vem. Que tem venha. Dá no mesmo. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Observe, o cavalo branco, depois vai vir outro cavalo que é o vermelho, depois vai vir um cavalo preto, depois vai vir um cavalo amarelo. Aí cada cavalo com seu cavaleiro representa uma coisa. Aqui nós estamos falando de 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí tem gente que diz que esses 4 cavaleiros do Apocalipse representam o período da grande tribulação, e que esse homem de branco, montado no cavalo branco, é o anticristo, porque ele saiu vitorioso para vencer, mas ele não é o vencedor que vai aparecer lá no capítulo 19, que também é no cavalo branco. Só que quem é a milenista não vai fazer essa diferença entre os dois do cavalo branco, vai ser o mesmo, porque quem é a milenista vai dizer que cada selo, trombeta e taça está representando os mesmos períodos paralelos da história. A história está voltando em cada selo, em cada trombeta, em cada taça. Na próxima aula eu vou falar melhor sobre essa questão da trombeta e da taça. Se as trombetas é uma sequência, então os dispensacionalistas estão certos, mas se a trombeta é só um print da mesma história que já foi contada, então a história está sendo contada de várias formas e é o mesmo assunto que está sendo dado. Vamos seguir, sem conversar, vamos seguir agora o 2º selo. Versículo 3. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente, já foi outro ser vivente dizendo, vem. Saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada a capacidade para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então observe, o cavaleiro que está no cavalo branco, ele traz os outros cavalos. Qual é o primeiro cavalo que aterroriza aqui? É um cavalo vermelho, que ele é capaz de tirar paz. O que é que acontece entre os homens para tirar paz? Guerra. Então o que representa o cavalo vermelho? Guerra. E aí vamos seguir, né? Foi-lhe dado a grande espada. Então tanto a questão do tirar paz como a grande espada, a palavra espada aqui representando guerra. O versículo 5. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer, vem. Então, cada selo era um ser vivente falando. Então eu vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse 3º selo representaria o quê? Está ligado a controle de alimento, controle de comida. Fome, exatamente isso. O primeiro representa a guerra
e o segundo representa a fome. O que é que o livro está representando? Que no decorrer do fim dos tempos, guerras vão estar acontecendo, fome vão estar acontecendo. Isso confirma o que Jesus disse em Mateus 24? Confirma? Que ele disse o quê? Que o sinal dos tempos é fome, peste, terremoto e guerra em vários lugares, mas ainda não é o fim. A gente vai chegar lá quando encerra o capítulo e dá oportunidade para falar. O versículo 7 vai dizer o quarto selo, né? No versículo 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro. E esse recebe já um nome que deixa muito claro. E o nome deste será Morte. O inferno o estava seguindo. Inferno aqui, na língua portuguesa, pode ser traduzido da palavra Hades, Geena ou Tártaro. Nesse caso aqui é o Hades, é como se a sepultura tivesse seguindo ele. Inferno aqui no sentido de sepultura. E foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, a fome e a mortandade por meio das feras da terra. Então, dá para observar que esses 4 cavaleiros, eles estão de uma forma simbólica representando o tormento que vai haver no fim dos tempos através de pestes, guerras e fome. Não é que vai aparecer no meio do mundo um cavalo vermelho, outro cavalo preto e tal. Aqui é simbologia para dizer que vai haver muita coisa ruim no fim dos tempos. O que está preservado para o fim são guerras, fomes e pestes que vão trazer morte a pelo menos a terça parte daqueles que... É terça ou é quarta? E foi-lhe dada autoridade para a quarta parte da terra para matar, né? 25%. 25%. O quinto selo agora. O quinto selo. Observe que o foco dos 4 primeiros selos tem a ver com 4 cavaleiros. E esses 4 cavaleiros, um branco, outro vermelho, um preto e um amarelo, eles estão sinalizando algo extraordinário. Quem é que está saindo vencedor e para vencer? É basicamente um cenário de destruição. Alguém está abrindo um leque de destruição do planeta para aqueles que habitam. Aí no 5 vai dizer quem é que está sendo focado nesse quinto selo. Não são todos os habitantes da terra. Observe o versículo 9, é? O quinto selo é o versículo 9? Perdoe a miopia aí, viu? Quando ele abriu o quinto selo, eu vi, preste atenção, debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Olha o recado de quem já morreu e onde eles estão. E aí os irmãos que estão lendo o texto de Apocalipse no período de perseguição, eles vão ter um consolo nesse período aqui, ó. Verso 10. Clamavam com grande voz dizendo: até quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vai haver morte, vai haver tribulação terrível para aqueles que habitam sobre a terra, aqueles que morreram até o período de João, aqueles que morreram por causa da palavra, aqueles que morreram por causa do testemunho. Eles estão diante de Deus querendo uma justiça na terra, mas Deus está dizendo: espere, porque a única espera que vocês têm que ter é porque tem mais gente para se juntar a vocês. Vai ter gente que vai morrer, e o plano de redenção ainda ia contar com alguém que morasse em Bahia, em Tibiri, na Paraíba, porque se Deus batesse o martelo e já resolvesse tudo naquele período, os brasileiros não entravam, porque o Brasil nem existia ainda. E aí há um plano de redenção para mais gente
de várias tribos, línguas e nações. Se controla aí. O quinto selo fala dos mártires. O quinto selo fala dos mártires. Agora a gente vai para o sexto. 11. Versículo 12, né? 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Quer dizer, daquela lista que Jesus falou, fome, peste, guerra, só estava faltando terremoto. Aí agora, João vê, no sexto selo, um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abala por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolher-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os petistas, os PMDBistas, os republicanos, os comunistas, todos eles, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem há de suster-se. Agora aqueles que estão lendo o livro naquela época vão dizer assim: vai ter punição para essas almas cebosas, vai ter o juízo. E esse livro está dizendo que vai ter um momento que esses homens poderosos, governantes, vão ficar tão desesperados que vão perceber que a ira do Cordeiro vai ser derramada sobre a terra, e vai vir acompanhado uma sequência de males, como aqueles 4 cavalos estavam trazendo uma sequência de terror, um depois do outro. E aí é claro que o texto ele está deixando claro que aquele que está sentado sobre o trono e o Cordeiro, ele vai fazer justiça em um grande dia. Então vai haver um grande dia em que a justiça vai acontecer, e que essas orações que esses que foram martirizados estão fazendo debaixo do altar, estão sendo ouvidas essas orações, mas a hora de ser atendida quem determina é Deus. Então quando a gente ora, a certeza de que Deus está ouvindo é um fato, a certeza de que Ele vai atender é um fato. Agora o quando Ele vai atender, não sou eu nem você que vamos determinar isso, e a forma como Ele vai trabalhar, né? Nós estamos no capítulo 6, né? Agora vamos para o capítulo 7, só para vocês perceberem o mistério aí dos 7 selos, né? A gente está no sexto? No sexto selo? Vamos para o capítulo 7 para a gente encerrar essa parte aí do sexto selo, né? Porque há uma... Depois você faz. Só você faz, só depois. Anote aí, não é? Morda a língua, mas segura aí. No capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos. Isso aqui é muito importante. Quando diz depois disso, ou imediatamente, aí você vai imaginar agora que ele ouviu uma explicação a respeito dos mártires, viu uma visão de que aqueles poderosos que torturam e parece que estão vencendo hoje, eles vão ser punidos porque a ira do Cordeiro vai vir. Mas antes de vir a ira do Cordeiro, 4 anjos se levantam para numerar, para identificar aqueles que vão ser livres da ira do Cordeiro. Porque esses que vão ser selados agora no capítulo 4 não vão sofrer a ira do Cordeiro. Então precisa ser selado. Por isso que as almas que estão pedindo justiça, o anjo vai dizer: tenha calma, porque ainda é necessário que seja numerado aqueles que são testemunhas também como vocês. E a hora de numerar é agora no capítulo 7. Por que eu peço para ler várias vezes? Para poder isso aqui não passar despercebido. Por que eu não deixo para fazer pergunta toda hora?
para poder não perder essa linha de raciocínio. Segura aí, porque no final a gente abre aí para as perguntas. Observe. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Vai ser gente de todo lugar. Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aí vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dada fazer dano na terra e no mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até o quê? Até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Então vai ter anjos nos 4 cantos da terra para lançar terror, para lançar destruição sobre a terra, depois de um sinal. E esse sinal vai ser dado depois de os servos de Deus serem selados. 4. Então vi o número do que foram selados, que era quanto? 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Assé 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. 12 de 12 multiplicado por 1.000 dá 144.000. Representa uma totalidade. Visão dos glorificados. Antes de falar da visão dos glorificados, a pergunta é: eu devo separar esse grupo das tribos de Israel, que são 144.000, eu devo separar 144.000 dessa multidão inumerável que a gente vai ver agora depois do versículo 9. Nesse capítulo 7 nós vamos encontrar 3 grupos. O primeiro grupo dizendo que 144.000 são pessoas que vão ser escolhidas por Deus para poder morar no céu. O resto vai habitar na terra. Quem é que diz que só vai para o céu 144.000 pessoas? Testemunha de Jeová. Inclusive tem que ser testemunha de Jeová para poder morar lá. É uma interpretação errada do texto. Segunda interpretação: 144.000 aqui são na verdade os judeus que vão se converter no período da grande tribulação. Então quem defende isso? Pentecostais e dispensacionalistas, que 144.000 aqui representam os que vão se converter na grande tribulação, que na verdade são judeus, porque aqui apresenta das tribos de Israel. E aí a outra multidão que ninguém pode contar é que vai vir de outras nações que não tem nada a ver com Israel. É uma visão dos dispensacionalistas. Aí a visão dos amilenistas e dos reformados é a visão terceira que a gente vai tratar desses 144.000 como uma representatividade da igreja e do povo de Deus em qualquer época da história. É colocados apenas 144.000 de forma simbólica, e aí vai se dizer do mesmo jeito do versículo 9, só que de uma outra forma. É um número 144.000, 12 vezes 12 vezes 1.000, porque ninguém vai conseguir contar. E aí, se ninguém vai conseguir contar, vai ser dito no versículo 9 que vai ser de todas as nações e tribos, e vai ser uma multidão que ninguém pode contar. Então, ou você separa 144.000 de uma grande multidão que ninguém pode contar, achando que Deus vai separar dos povos, ou você vai considerar que uma e a outra representam a mesma coisa, os salvos, só que de uma forma codificada e de uma forma simbólica. O verso 9 diz: depois destas coisas, desse selo, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com palma nas mãos, clamando em grande voz, dizendo:
Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Observe que não tem glória no Apocalipse que não seja dada também ao Cordeiro. É incrível isso, né? O Cordeiro é divinizado, é Deus no Antigo Testamento. Que só quem pode ser adorado é Deus. 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes. E diante do trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, olha a pergunta, viu? Se ele está destacando, é porque é importante. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí respondi: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São esses que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui parece que já está encerrando o livro, já está encerrando a recompensa, já está finalizando tudo. Olha, vocês que passaram por essa grande tribulação, vocês que foram martirizados ou vocês que venceram, vocês serão recompensados e o Cordeiro vai estar com vocês, guiar vocês, apacentar vocês, e vocês irão beber da água da vida e Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, ou seja, vida eterna está garantida para vocês. Se encerrasse aqui o livro de Apocalipse, o resto do que estava para acontecer a gente teria em um outro livro. Porém, o que vai estar acontecendo daqui para frente, os pré-tribulacionistas, os dispensacionalistas vão dizer que a sequência daí ela é cronológica. Aqui está se encerrando 3 anos e meio, vai começar mais 3 anos e meio. Essa grande tribulação aí é a mesma tribulação que Jesus falou, e é o mesmo 7 anos que ainda falta da 70ª semana de Daniel. Dispensacionalista fala assim, pré-milenista fala assim. Por que é importante eu estar dizendo que é uma visão de um determinado grupo? Porque tem outros grupos vão dizer: aqui se encerra a mensagem do livro de Apocalipse e o resto vai ser dito a mesma coisa, como se estivesse voltando o mesmo assunto. Vai ter dito a mesma coisa, vai ter os mesmos problemas, vai ter as mesmas punições e vai ter a mesma recompensa para quem é martirizado. Aí vai ter de novo, do mesmo jeito das trombetas, vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu com os selos. As taças vão acontecer do mesmo jeito que as trombetas, vão acontecer do mesmo jeito que os selos. Sempre no 7º tem a recompensa dos escolhidos, e do 1 ao 6 tem a justiça sobre os ímpios. Sempre voltando ao mesmo assunto, na visão amilenistas e reformados. Aqui nós encerramos o capítulo 7, não foi isso? Como é encerramento do capítulo 7, e a gente vai para a próxima aula a partir do capítulo 8, aí você vai ver uma explicação assim detalhada, selo por selo, na página 18 da apostila e na página 19, só a metade. Pronto. Aí eu quero ler na página 19, eu quero ler sobre 144 mil, e aí eu abro para vocês perguntarem. Eu quero ler sobre os 144 mil aqui, na visão do Dr. Shedd, no livro Escatologia do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: esses 144 mil servos selados são apresentados no capítulo 7, antes da grande tribulação. Mas em Apocalipse 14, eles comparecem com Cristo no paraíso após a vinda do Senhor. Todos serão preservados pelo poder do Senhor. Quer dizer, ele vai ser falado de novo lá no capítulo 14. Se concentra aí que eu estou na página 20.
Em Hebreus, ou em Apocalipse 21, do 10 ao 17, encontramos números relacionados com 144 mil. Lá em Apocalipse 21 fala de 12 vezes 12, que dá 144, que é a medida que tem a cidade, né? A cidade mede 12 por 12, para indicar as medidas da Nova Jerusalém. Também uma figura da igreja, no capítulo 21, que mede essa medida 12 por 12. A cifra, com certeza, não deve ser entendida ao pé da letra, mas como símbolo da totalidade e perfeição, como eu tinha falado. Como não deve haver nenhuma cadeira desocupada na festa das bodas do Filho do Rei, em Mateus 22 e Lucas 14, assim as figuras para a igreja em Apocalipse não admitem uma sugestão de imperfeição e de alguns salvos capturados por Satanás. Ou seja, o Dr. Russell Shedd também defende que quem é de Deus não se perderá. Vai ter um número perfeito, um número completo. Aquele que é da semente escolhida dos eleitos não se perderá. Vai ser um número perfeito, como 12 vezes 12, como 144, como 1000 e como 7. Se esta maneira de entender quem são os 144 mil está correta, então a multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas também deve se referir à igreja. Porém agora vista após a vinda de Cristo compondo os cristãos congregados de todo o mundo. O que é que ele defende aqui? Existe aqueles que estão na terra, que estão sendo selados, todos estão sendo selados, vão ser numerados, um número simbólico, 144 mil, mas na verdade está dizendo que vão ser selados todos, sem exceção. De cada tribo vai ser selado uma quantidade certa, que necessariamente não vai ser 12 mil, mas é um número simbólico, e que, se for pensar num número, vai ser igual a outra multidão, uma multidão que ninguém pode contar. A diferença é que uma é antes de Cristo e outra é depois de Cristo. Depois de Cristo vai ser uma multidão que ninguém pode contar, que deve se referir à igreja no mundo inteiro. A pergunta levantada por um ancião que indaga sobre a identidade dos que se vestem e de vestiduras brancas são respondidas. Meu Senhor, João responde, tu sabes. Capítulo 7, versículo 14. O ancião prossegue a informação ao apóstolo que essa multidão passou pela grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Os dispensacionalistas dizem que o Espírito Santo vai ser tirado da terra na grande tribulação junto com a igreja, e que não vai ter igreja para pregar na época da grande tribulação. Quem ficar vai ser crente desviado e judeu. Esses crentes desviados e judeus que se arrependerem e aceitarem Jesus, vai ser por conta própria. Vão até morrer para pagar a salvação com a própria vida. Pense numa viagem, porque aqueles que passam pela grande tribulação não vão pagar com a própria vida para ser salvos. Eles vão ser salvos pelo sangue do Cordeiro. Não existe salvação fora do Cordeiro, nem antes, nem durante, nem depois do Novo Testamento. Sempre o que salva é o sangue do Cordeiro. Essa taxa cinza aí no meio da apostila diz o seguinte: as cenas descritas em Apocalipse não seguem uma ordem cronológica. Isso é um fato, mas tem gente que acredita que segue. Mas são apresentadas como fotografias separadas. Elas focalizam verdades importantes para encorajar os cristãos perseguidos que sofrem como vítimas dos ataques do diabo e de seus aliados entre os homens. Por isso, a abertura do 7º selo não ocorre necessariamente depois do 6º. Apresenta a cena da qual as 7 trombetas tocarão. Então, no 7º selo, vai ter 7 trombetas ainda, e quando chega na 7ª trombeta, vai ter 7 taças para depois revelar todo o segredo final. Quanto ao tempo, a sequência dos últimos selos, não temos base para opinar. Quem está dizendo é Dr. Russell Shedd. Isso aqui é um comentário dele. É possível que as trombetas revelem mais detalhes paralelos ao 4º selo e ao 5º selo ou 6º selo. O apóstolo não tinha intenção de informar seus leitores sobre a sequência dos eventos depois do Apocalipse. Não há menção nenhuma com clareza de que João está dizendo: olha, daqui, desse tempo que eu estou vivendo, até o Senhor voltar,
vai acontecer isso no primeiro século, isso no segundo século. Não é uma revelação histórica daquilo que vai acontecer. É uma revelação de que um Deus está de olho no mundo e Ele vai mostrando seus sinais até que Ele venha. São sinais da volta de Jesus, não são sinais cronológicos do tempo e da história. Nós estamos aqui tentando passar de forma resumida algumas visões, alguns conceitos, mas é claro que as perguntas vão estar surgindo. Aí aqui eu tenho 9h20, eu quero encerrar de 9h30, e aí eu vou abrir para as perguntas. Eu espero que não seja decepcionado com as perguntas.